Olá! Hoje vamos falar das coisas que esgotam mentalmente a gente e são exemplos que eu vou comentar que foram colocados no vídeo anterior, que tem o título Coisas que você faz que te esgotam silenciosamente. Eu dei algumas ideias, alguns itens de uma forma mais geral, e as pessoas me colocaram suas experiências específicas, então eu acho interessante a gente comentar. Você, para assistir esse vídeo e entender esse vídeo, você não precisa ir assistir o vídeo anterior, esse aqui ele está completo nele mesmo, mas se concluindo o vídeo você gostar e falar, quero entrar mais nesse assunto, aí você vai para o vídeo anterior, eu vou deixar linkado aqui no final do vídeo o cardzinho para você. Pior que eu nunca sei se é aqui ou se é aqui, em algum lugar ele aparece, para você clicar no vídeo anterior. Então vamos falar de ruminação mental, dá uma atenção especial a esse tema, porque me pediram dicas ou caminhos. Eu não gosto de dica, que dica parece que você está dando a solução, entregando a solução, não. Caminhos que você pode seguir para trabalhar, para eliminar, para lidar melhor com essa coisa desses pensamentos que vêm em cima de coisas que já aconteceram e você fica ali envolto naquilo, não consegue sair. Vamos falar também de trabalho sem realização, lidar com pessoas negativas, expectativas que nunca aparecem, enfim, coisas que vão esgotando mentalmente, vão dar uma comentada, tentar entender em cada uma dessas situações como é que a gente faz para lidar com isso, para conseguir viver melhor finalmente, né? E esse canal é para isso, eu sou psicóloga, Marisa de Abreu. Esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, mostrar para você a cada vídeo o exemplo de um assunto com o qual você pode contar com o psicólogo. Por exemplo, levar numa terapia para se trabalhar, se entender melhor, aliviar a sua cabeça, tentar colocar uma forma mais clara, a gente chama de mudança de padrões de pensamento. É um termo bonito, mas está significando isso. Mudar os seus comportamentos, enfim. Eu mesma não atendo, mas apresento meu site, tem uma equipe grande, link está aqui, ou aqui pelo WhatsApp, bem prático de você pegar as informações, horário, valor, local de atendimento, presencial em São Paulo, na região da Avenida Paulista, online para qualquer lugar. Então vamos lá, não esquecendo de falar para você, não deixa de dar um like no vídeo, se você gosta do canal, se você gosta desse tipo de vídeo, tanto é a sua retribuição ao que a gente está colocando aqui, como uma forma de você continuar recebendo esses conteúdos. Primeiro comentário, a pessoa coloca assim, o que me esgota, né, eles estavam colocando o que esgota mentalmente, pessoas falsas e a gente acaba descobrindo as máscaras sociais, sim, realmente é muito desgastante você ficar esperando uma coisa de uma pessoa, ter expectativas legais, bacanas, positivas, interessantes, que eu acho que é o que a gente deve ter com relação a todo mundo. A gente já chegar diante de uma pessoa que você está conhecendo, ou as pessoas da sua vida, e já ficar com o pé atrás de todo mundo, aí você não vive, não tem como. Então, o negócio é deixar as coisas acontecer. E normalmente a gente tem, quando é colega, pessoas que você convive todo dia, ou amigos mesmo, ou familiar, você tem aí uma sensação, antes até que aconteça alguma coisa, né? Sensação de que a pessoa é legal, vai ser bacana, vai funcionar. De repente você descobre que ela não é nada daquilo, né? Você descobre que ela não tem nada de bom para oferecer, tudo aquilo que você achava que ela tinha de positivo, de legal, você descobre, não é aquilo. Realmente é muito frustrante. Para isso a gente precisa trabalhar a aceitação de que você não consegue fazer do outro o que você precisa, você não consegue que ele mude, você não consegue que os outros melhorem como pessoas, a menos que eles queiram fazer isso, mas não é você que vai lá fazer. Então é aquela coisa de trabalhar um tanto da aceitação. Era a máscara? Para começar, a culpa não é sua. Se você acreditou na máscara, se você estava contando com a pessoa e de repente a pessoa mostrou que ela é uma outra coisa, entender que esse problema é dela, ela que não é uma pessoa legal. Você não tem defeito nenhum por ter uma expectativa legal, bacana com relação a essa pessoa, sendo que foi ela que deu mancada. Outra pessoa colocou uma que é importante, passei 10 anos indo a endocrinologista e falando que me sentia cansada, exausta, e ele me dizia, vai para ginástica, será que não é depressão? Né? Depois falava, será que não é menopausa? E no final ela foi parar na UTI e lá ela descobriu uma doença rara, ficou muito mal, aconteceram coisas, tenho insuficiência adrenal primária.
nem eu conheço, deve ser uma coisa realmente bastante rara. Busquem recursos, isso, porque muitas vezes a gente fica, claro que quando a gente tem o corpo cansado, quando o corpo não está reagindo, a gente vai no médico e tem que ir no médico para retirar da frente causas orgânicas e poder trabalhar a cabeça com tranquilidade, sem aquela desconfiança, né? Adianta eu ficar trabalhando a cabeça se eu tô com uma doença que está debilitando o meu corpo? Não. Isso aconteceu comigo também, viu? Vocês querem saber? Eu tinha uma dor nas pernas, assim, anos seguidos. Eu fui em tudo quanto é médico. Eu fui, comecei em clínico geral, para ele ter uma noção mais completa. Fui em neuro, fui em vascular, fui em ortopedista. Passei em 2 ortopedistas, já que é dor nas pernas, vamos ver do ortopedista. Né, um ortopedista me mandou fazer terapia. Eu falei, legal, eventualmente eu faço mesmo, sou psicóloga, mas não tô achando que essa dor nas pernas. E depois eu descobri, né, que é dor na coluna, que é um problema na coluna que irradia dor para as pernas. O que vai fazer? Vamos tratar da coluna. Aí a dor nas pernas resolveu, e outras questões emocionais, vamos tratar do que é emocional mesmo. Então, às vezes acontece, às vezes você vai ficar um tempão aí pensando que é uma questão emocional, mas essa é uma situação um pouquinho mais rara, tá? Normalmente o inverso que acontece mais, o emocional da pessoa que está bastante debilitado, bastante comprometido, a pessoa não se trabalha e fica buscando uma coisa que não vai achar nunca no corpo dela. Outra pessoa coloca assim, Marisa querida, precisou eu começar a ver o seu vídeo para lembrar de respirar. E não é que a gente esquece de respirar mesmo, dá aquela parada e só ficar um tempinho, dá umas 2, 3, dá um tempinho, fala assim, deixa a cabeça só quietinha aqui agora, para eu recarregar a bateria, para eu conseguir continuar daqui a pouquinho. E você pode fazer isso na hora que você dá uma paradinha para tomar água, na hora que você está dando uma caminhada, você está trabalhando, você vai de uma sala para outra, faz isso no corredor. É super importante você dar esse tempo para sua cabeça. Se você tiver mais tempo e conseguir fazer 2 vezes por dia, você tirar 10 minutos só quietinha, respirando, paradinha, lidando com os pensamentos. Eu vou falar na ruminação um pouquinho mais, essa questão de como você lida com os pensamentos que vêm na hora que você está tentando ficar quieta. Aí outra pessoa coloca, tá tão complicado até para ligar para alguém e conversar, porque tem gente que só fala de coisas ruins, tipo doença, fala mal dos outros. E é verdade, né? É verdade. Quando você identifica que tem pessoas que você tenta se conectar a elas, mas elas só têm coisa ruim para falar, e para falar coisa ruim, eu acho que tem que ter um objetivo. Você tá falando mal de fulano. Por quê? Você tá querendo ajudar a pessoa? Se for aí, tudo bem. Identificamos que ele tem essas dificuldades, a gente pode fazer isso para a pessoa, a gente pode ou ajudar ela nesse problema, ou pode sentar e conversar com ela, oferecer o ombro. Se for para isso, tudo bem. Só que você pode ver que a maioria das pessoas não pega para falar mal dos outros, para ajudar aquela pessoa de quem ela tá falando mal. Ela quer esculhambar mesmo e se divertir nessa brincadeira de falar do outro. E uma outra inscrito respondeu a essa pessoa, colocou, concordo plenamente com você, não espera nem você dar um bom dia, boa tarde, boa noite alegre ou bem, né? A pessoa já chega despejando o problema e você não faz isso, é educado, não fala dos seus problemas para não incomodar. Infelizmente é mal visto. As pessoas ficam com raiva e passei por isso, modestamente falando. Parece que tem o prazer de falar de coisas ruins e te estimula a falar também. Ultimamente eu ando mais na minha por isso. Tem algumas pessoas que são meio, né, consideram que as pessoas que estão em volta dela são latas de lixo. As pessoas estão ali só para ela ficar despejando as coisas ruins. E ai de você, se você tentar, né, ajudar essa pessoa a clarear o pensamento, fazer alguma coisa com isso. Então, as pessoas que querem te fazer lata de lixo, você tem que simplesmente cortar essa conversa. Se for o caso, se não tiver nada na pessoa que seja de bom, que ela possa te oferecer de bom, corta a pessoa de vez, fazer o quê? Ou se for alguns momentos, esse momento que a pessoa está mais para baixo, às vezes ela não está bem, tá? Quando a pessoa tem muito esse foco nas coisas ruins, no problema dos outros, porque ela está muito mal, ela não está conseguindo ver nada legal. Quem sabe não é você a pessoa que pode dar um ombro para essa pessoa, uma ajuda e trabalhar tentando desfocar de tanto. Mas é interessante perceber uma coisa, porque se for ruminação, a pessoa fica naqueles pensamentos de coisas ruins e se sente mal com isso. Se for fofoca, a pessoa fica naqueles pensamentos de coisas ruins e se gosta, e se diverte. Então você precisa entender, se a pessoa está na ruminação, ela está mal, você pode ajudar ela. Vou chegar aqui no momento da ruminação
na última parte do vídeo. Mas se for só fofoca, ela faz isso porque ela tá se sentindo bem falando mal dos outros, achando que quanto mais ela fala mal do outro, na comparação ela fica muito legal, né? Porque ela não tem aqueles defeitos todos que o outro tem. Aí então você corta, só sai de perto. E, e procura as pessoas que são legais. Não é corta todo mundo, tira todo mundo da tua vida. Procura as pessoas que são legais. Ter gente na vida da gente é muito bom. E tem muita gente legal, não tem dificuldade de identificar. Mas vamos conversando, vamos vendo quem é que tem sintonia com a gente, vamos alimentando essas amizades que são legais e sabendo, percebendo que a amizade precisa de dedicação, sim. É legal você se perceber se você não está se distanciando dos seus amigos, você está só esperando deles. Não, vai, né? Liga também. Ah, mas sou só eu que ligo. Não importa, se o resultado é legal, se a pessoa está sem o ânimo para te ligar e você que ligou e no final a interação foi gostosa, valeu, para de ficar esperando do outro que ele faça alguma coisa. Aí uma pessoa colocou aqui, seus vídeos têm sido parte das minhas meditações diárias. Se você usar, eu faço assim meio que 2 tipos de meditação. Aquela que eu só tô tentando não pensar em nada, só ficar quietinha comigo mesmo, deixar nos pensamentos os que vêm, deixar ir embora. E tem aquelas que eu fico realmente elaborando uma informação. Às vezes eu fico me treinando para aplicar aquela informação que eu conheci aí de algum lugar. Falei assim, então é assim que é legal fazer, então deixa eu ver, deixa eu memorizar quais são os passos, deixa eu me ver fazendo essas coisas que eu estou percebendo que são legais para eu fazer, que é bacana eu incluir na minha rotina. E você se treinando mentalmente é uma coisa que você sabe que é legal, e isso te ajuda muito na hora que você estiver ao vivo, a cores lá na situação com as pessoas, a realmente fazer de uma forma bacana, ajuda bastante. Outra pessoa coloca assim, eu tô cansada do trabalho, ao mesmo tempo que eu preciso dele, me esgota. Tô ensinando uma colega de trabalho, ela não consegue aprender. O tempo que tô ensinando ela, eu deixo o meu trabalho atrasado e tô ficando muito estressada. Isso é uma coisa, não sei se é o caso de você dar uma observada como é a tua chefia, o quanto que você tem de espaço, de abertura e sentar e falar, né? Eu já tive uma empresa onde eu prestava serviço, eu tinha um combinado de tarefas, eu vou fazer isso, 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 eu fazia recrutamento e seleção na época. E de repente me chegavam lá com, opa, ó, agora tem isso aqui para você fazer. Eu só fazia uma pergunta, falei, qual dessas atividades aqui você quer que eu deixe? Não, como assim? Porque ó, meu tempo está contado para fazer isso. Se você me traz mais alguma coisa, eu vou ter que abrir mão de alguma outra coisa que eu estava fazendo, senão vai ficar nada vai sair aqui, você vai achar que eu sou uma funcionária ruim. Não, eu sou uma funcionária boa para isso aqui que a gente combinou. Claro que eu era meio desbocada, eu trabalhava em várias empresas, eu ia cada dia na semana numa empresa diferente. Então para mim não fazia muita falta perder uma, porque eu sabia como conseguir outra para colocar ali no lugar. Então, não precisa ser tão desbocada assim, mas tentar observar o quanto que você tem de margem para sentar e conversar e falar, olha, na hora que você me deu uma tarefa a mais, tanto a gente imaginava que essa tarefa poderia ser desenvolvida num tempo X, mas agora essa pessoa está com dificuldade de aprender, e até dar a dica para a pessoa, será que não é o caso de colocar essa pessoa em outra função, porque esta função aqui ela não está se adaptando, você está até ajudando a empresa. Ou então vamos ver o que a gente pode fazer com as minhas tarefas que estão acumuladas. Será que tem outra pessoa que pode me ajudar nisso? Outra pessoa que pode ajudar no treinamento? Porque tem aquela coisa, né? Já que 2 corpos não ocupam o mesmo lugar, 2 tarefas também não. E de repente sua oportunidade de treinar ser assertiva, a sua comunicação elegante com as outras pessoas e tentar colocar o que você precisa, colocar os problemas. Eu acho que existe uma chance de você ser a pessoa que vai estar dando uma visão mais ampla e, quem sabe, pode ser muito bem recebida. Outra pessoa colocou assim, olá Marisa e seguidores, a melhor coisa que eu fiz foi buscar terapia, esse canal me ajudou muito. Seguidores, ouçam, assistam, indiquem, há dicas importantes e melhor delas, buscar profissional especializado para cuidar de você, vale a pena. Então, sou eu que estou dizendo, tá? Não, mas é legal quando a gente percebe que as pessoas estão encontrando aí um caminho, estão encontrando um profissional que deu certo, que está ajudando, que a pessoa está mudando, a vida começa a valer muito mais a pena. Aí uma pessoa pergunta, Marisa, você acha importante excluir das redes sociais contatos ex? Pelo que eu entendi, ela está me perguntando se eu acho importante excluir os ex dela das redes sociais.
Gente, eu acho isso fundamental. Se a pessoa já saiu da tua vida porque não deu certo, porque alguma coisa aí não funcionou, para que vai ficar mantendo? A gente sabe que tem uma parcela pequenininha da população que vira amigo de ex. E é amigo mesmo, tá sempre junto, conversando. Mas a gente sabe o quanto que isso é difícil, o quanto que a gente precisa ter uma nobreza de espírito para não ficar atrás, para não ficar magoado com o que tá vendo, para não ficar com raiva, para não ficar se comparando com as outras situações que a pessoa está vivendo agora. E também o quanto que a gente acaba não se preocupando em querer mostrar uma outra coisa, porque olha assim, ó, o que você está perdendo. E aí você também vai colocando umas mentiras na rede social. Pra quê, né? Então eu sou muito a favor de virar a página. Virou a página, segue em frente e vambora. Outra pessoa, a expectativa que não se realiza me deixou esgotada. Alguns dias choro, outros desisto, mas sei que seguirei lutando. Não sei se estou correta, tenho dúvidas de tudo. Eu não sei exatamente do que essa pessoa está falando, mas me dá a impressão que se refere à expectativa de alguma coisa que não depende dela, né? A expectativa que não se realiza me deixou esgotada. Ela espera ou alguma coisa de alguém, ou de alguma situação que aconteça, e ela não tem o que fazer, ela não tem como administrar essa situação. Então, quando a gente tem uma expectativa que não depende de você, não vai te levar a lugar nenhum mesmo, só vai te levar a esgotamento. A gente tem que trabalhar, nesse caso, a aceitação, né? Ok, essa coisa não está acontecendo, eu gostaria muito, trabalhar a sua frustração, aprender a lidar com a sua frustração, encarar a sua frustração, falar, estou frustrada, eu gostaria que fosse diferente, mas não é. Né? A gente não tem tudo do jeitinho que a gente desenhou, elaborou, algumas coisas não acontecem mesmo, e algumas coisas a gente tem muito claro, nossa, de como seria importante, mas trabalhando essa aceitação de falar, tem coisas que são simplesmente é assim que está acontecendo e vou tentar tocar minha vida da melhor forma possível, mesmo sem ter essa coisa que eu queria tanto. Aí uma pessoa coloca, estudei por 6 meses para um concurso federal, estudava cerca de 10 horas líquidas todos os dias. Eu comecei a dormir mal porque até sonhava com os conteúdos que eu estava estudando e acordava assustado quando em sonho eu não sabia resolver a questão. Estudar em sonho, eu já fiz isso. Perdi cerca de 8 quilos e me isolei completamente. Esse ano assumi o cargo, mas me pergunto se realmente era necessário ter me machucado tanto. Talvez se eu estivesse mais equilibrada emocionalmente na época, poderia ter tido o mesmo resultado positivo, a nomeação, mas sem tantos danos colaterais. Eu acho que serviu de aprendizado e pode servir de aprendizado para quem está ouvindo a gente. Eu achei um excelente exemplo que você colocou e uma excelente clareza de mente aqui, de perceber que talvez estando mais equilibrado emocionalmente você conseguiria estudar de uma forma legal, porque quando a gente tá cansado, quando a gente tá com outros problemas, quando a gente tá emocionalmente ruim, a gente acaba fazendo, quando a gente quer muito uma outra coisa, a gente acaba fazendo muito mais do que precisa, acaba se esgotando, sendo que estando bem, você faz menos e com mais eficiência, faz menos e faz com mais resultado, não fica tanto tempo vendo, revisando, refazendo, porque você percebe que fazendo 1, 2 vezes, opa, já chegou onde precisava. Então, serve de exemplo, a gente fala assim, não, como é bom a gente estar bem mentalmente, como é bom a gente estar bem emocionalmente, a gente trabalhar por esse equilíbrio. Ainda bem que foram só 6 meses, né? Tem pessoas que ficam anos estudando para um concurso e que são concursos que valem a pena, que por conta de salário, por conta de ritmo de trabalho, tudo isso, mas fica a experiência aqui do colega para a gente absorver também. E aí eu separei alguns comentários numa sessão especial, que é a sessão ruminação, que nós vamos falar um pouquinho mais especificamente da ruminação. Os comentários nesse seguinte: hoje eu estava pensando sobre isso, guardo o choro, vou guardando para depois, e agora cada vez me sinto mais sufocada. Guardar, gente, não, realmente você vai fazer a coisa crescer feito um fermento dentro de você. A gente precisa olhar para a coisa e tentar resolver. Só que
tentar olhar para a coisa não significa ruminar. Vamos ver a diferença que eu já já vou falar. Aí outra pessoa falou: Marisa, poderia dar dicas fáceis de parar de ruminar? Eu vou dar dicas. Pode não ser fáceis, algumas a gente precisa se dedicar bastante, mas eu acho que são caminhos interessantes para a gente parar de ruminar. Eu rumino coisas ruins que aconteceram comigo. Isso às vezes me deixa sem força, sem energia, fico triste, o choro alivia às vezes. O choro dá uma soltada mesmo. Embora eu trabalhe esses pensamentos, tem momentos que não foram legais na minha vida. Minha mente às vezes é catastrófica e é muito ruim se sentir assim. É legal a gente até ter essa consciência do quanto a gente está sendo catastrófico, o quanto que a gente não está pensando coisas muito maiores do que a realidade acaba se apresentando, porque a gente tem sempre muito medo e acha que precisa se prevenir muito da coisa, então acaba pensando coisas muito maiores do que realmente são. E o último comentário, antes da gente ir para os caminhos, né? Tenho que parar de ruminar sentimentos que não consegui ainda detonar. A questão não é detonar, a questão é entrar numa paz com esses pensamentos, com esses sentimentos. Então vamos lá. Minha resposta aos pedidos de como trabalhar a ruminação. Vamos entender o que é ruminação. No animal, ruminação é o seguinte: o animal ele vai ingerindo alimento, ingerindo, vai colocando para dentro. Depois, num certo momento, aquele alimento volta para a boca para ele mastigar. Então, ruminação é isso. Você ficar guardando as coisas e eventualmente ficar trazendo aquele de volta para ficar mastigando. Aí mastiga, só que só fica rodando em círculo, né? E o pensamento de ruminação é isso, né? No animal funciona, ele volta para mastigar e resolveu a digestão dele. Só que a ruminação mental não resolve nada. O que é? É um pensamento repetitivo que gruda na cabeça. Gruda, tá lá. Parece que você não tem controle sobre ele. E tem alguns objetivos, ou pseudo-objetivos, né? A ruminação. É pseudo porque nunca se satisfaz esses objetivos. Como, por exemplo, a pessoa quer encontrar um motivo, ela fica pensando, não, mas qual foi o motivo? Por que a pessoa fez isso? Né? O que motivou? O que fez essa pessoa falar aquilo, fazer aquilo? Ou às vezes ela mesma, né? Por que eu fiz aquilo? Fica buscando uma resposta, né? Mas qual era o sentido daquilo? Qual era o objetivo? Ou às vezes o teu objetivo é se culpar. O teu objetivo da ruminação é se culpar pela culpa de alguma coisa, por alguma coisa que você tenha feito. Ah, mas foi horrível, ai, não devia ter feito. Ai, né? Só que ficar voltando na culpa e pensando sobre ela só faz ela aumentar. Às vezes é raiva por alguém que ter feito alguma coisa, alguém que falou alguma coisa, ou fez, ou agiu. Nossa, mas que raiva, por que aquela pessoa fez isso? Só que a pessoa já fez, já foi, já aconteceu, já está no passado, e você mastigando aquela coisa. É muito associada à depressão. Pode ser que a ruminação cause a depressão cause a ruminação, são duas coisas que andam mais ou menos juntas, e leva muito sentimento de raiva, de desesperança, de culpa, de arrependimento, de tristeza, fica envolto sempre nesse mar mais pesado. E certamente a gente não consegue, na ruminação, quem tem essa rotina de ruminação, ela não consegue impedir o primeiro pensamento, a vinda da primeira vez, daquele primeiro momento que o pensamento veio na cabeça. Mas a gente não percebe que a gente pode tentar administrar a permanência desse pensamento. Que ele veio, ele vem, não é você que decide, meio que assim, né? Ou seja, você não pode escolher o pensamento que vai vir, ele simplesmente vem e ele acontece, mas você pode escolher o que você vai fazer com esse pensamento. E aí a gente vai para alguns passos. O primeiro é ter o conhecimento, é você saber, você ter consciência de que pensar demais no assunto não vai te levar numa resposta, porque às vezes a pessoa fica, não, se eu pensar, se eu for buscar todos os detalhes, se eu ficar revisando, eu vou achar uma resposta para o que aconteceu. E não, você sabe que não vai achar resposta. Você não vai descobrir por que a pessoa fez tal coisa. Só pensando. Não, vou ficar pensando. Se eu pensar, eu vou descobrir por que ela fez aquilo, né? Por exemplo, também saber que ruminar não vai te fazer uma pessoa mais responsável, que às vezes tem essa sensação, eu não posso esquecer, porque se eu esquecer, eu vou ser um relaxado, uma relaxada, você é uma pessoa que não liga para as coisas pesadas que aconteceram. E não, você não vai ser uma pessoa relaxada, ou vai ser uma pessoa relaxada no bom sentido, assim, aconteceu, já foi, não tem o que fazer.
foi, isso não diz coisas ruins a seu respeito. Você não é uma pessoa má, você não é uma pessoa relapsa porque você deixou passar uma coisa ruim, você não fica pensando naquilo. Então, esse conhecimento já pode começar a te ajudar. Então, assim, você precisa saber que ruminar não vai te ajudar, só vai te deixar preso nesses sentimentos negativos. Segundo passo é você conseguir nomear o que você está fazendo. Você falar para você mesmo: estou ruminando, percebo que eu estou ruminando. Comecei a ruminar agora. Isso que está acontecendo na minha cabeça é ruminação. Então, a hora que você dá um nome para a coisa, o que está acontecendo, você consegue se tornar mais consciente dos seus processos mentais e com mais condição de fazer alguma coisa com isso. E aí a gente vai para o terceiro passo. Tem uma dica budista que ele fala assim, que para você que é importante você deixar a porta da frente aberta, mas também deixar a porta do fundo aberta. Ou seja, deixar as coisas entrarem. Não precisa tentar impedir, porque se você ficar tentando impedir, não vou pensar, não vou pensar, não vou pensar, a coisa fica acumulada, fica crescendo. Então deixa entrar. Só que deixa aberta a porta do fundo também. Também deixa sair, deixa passar. Não segura, fala assim, não sirva chá para essa sua visita indesejada. Ela entrou. É como você deveria fazer com as visitas indesejadas mesmo. Chegou uma pessoa que você não está afim, que não avisou, que não está ali para uma coisa que você quer, não está ali para uma coisa legal. Não seja chato para essa pessoa, né? Atenda ela de pé, atenda com a porta aberta para ela sair na hora. Então, é a mesma coisa que a gente tem que fazer com nossos pensamentos, né? Deixa entrar, mas deixa embora também. Você pode, essas dicas que eu tô dando, você pode fazer uma, duas, não precisa ser na sequência, você pode ver a que dá certo, que encaixa para você. Então tá, o outro você pode definir um tempo para esse pensamento. Você fala assim, eu sei que quando isso aqui entra, quando começa, vai longe, vai o dia todo. Mas você pode dar um tempo, assim, eu vou dar 5 minutos. Eu me dou o direito de 5 minutos de ficar pensando nisso aqui, e nesses 5 minutos, o que eu vou fazer com isso é avaliar. Esse pensamento é útil? Está me ajudando em alguma coisa? Vai me levar para algum lugar? Eu posso fazer alguma coisa com essa situação? Porque se você puder, se tiver alguma coisa prática para você fazer, faça. Aí faz, né? Se você precisa conversar com alguém, se você precisa ir resolver algum documento, se você precisa tomar alguma providência, se você faz, aí vai, para a coisa sair da tua cabeça. Se está na tua mão resolver fazer alguma coisa de ordem prática, porque às vezes a pessoa faz isso, né? Às vezes é uma coisa boba, passa a semana inteira a pensar, preciso arrumar aquele armário, aquele armário tá bagunçado, precisa arrumar aquele armário. Levanta e vai arrumar o tal do armário e encerra essa história do quando tem o que você fazer, faz. Quinto passo, você pode trabalhar a aceitação de como as coisas são e quando a gente não pode mudar. Por exemplo, está chovendo, tem gente que passa o dia inteiro se lamentando, se lamuriando porque está chovendo e a chuva corre o dia inteiro. Você não pode fazer nada com relação a isso, você não tem poder de fazer a chuva parar, não. Então, né, é você combinar com você mesmo, está chovendo, ponto final. Né? Vamos ver como é que eu posso me adaptar. Vou sair de guarda-chuva, eu não vou sair, vou adiar meus compromissos, tem como, não tem, vai assim mesmo, vai ter trânsito, ok, vamos aceitar, vai ter trânsito, vou ficar mais um pouco de tempo na rua do que normalmente eu ficaria se não tivesse chovendo. Então, muito importante você só descrever a situação sem carga emocional. Está chovendo. O que isso significa? Que está chovendo. Tem significado? Que a vida é ingrata, que a vida é injusta, que só me acontecem coisas ruins? Não. Só significa que está chovendo. E com relação a outras coisas, às vezes a pessoa passa uma vida ruminando porque ela é mais baixa do que ela gostaria, mais alta do que ela gostaria. Tem, sei lá, que característica aí que você não vai mudar. Você não vai crescer só porque você quer. Você não vai encolher também só porque você quer. Vai ser, eu sou assim. Horas, né? É o jeito de ser, pessoas são diferentes e as coisas podem ter o lado bom, pode ter o lado ruim, como tudo na vida, e vamos tocando a vida. Trabalhar essa aceitação, conversar, combinar com você mesmo de que algumas coisas tudo bem. Eu lembro sempre de uma frase que meu pai falava, né? As pessoas perguntam, aí, tudo bem? E ele falava, tá ruim, mas tá bom. Ou seja, perfeito não tá. Mas a gente toca, a gente vai encarando o que tem para fazer.
Então se lembre, né, a gente não pode escolher que pensamento vem, mas a gente pode escolher não alimentar esse pensamento, não dar carga, não botar mais energia do que precisa e que vai ser legal. Uma sexta dica, você pode usar a distração. Se você percebe que o pensamento vem e é daqueles que vem e fica, você pode intencionalmente fazer alguma outra coisa que você sabe que vai tirar a tua atenção. Você vai ver um filme, você vai ligar para um amigo, você vai sair para dar uma volta, você vai faxinar o armário, você vai pensar em outra coisa. Você fala, não, tá vindo esse pensamento? Eu vou pensar em outra coisa. Que é aquilo que eu preciso fazer? Ah, peraí, vou fazer o plano, fazer minha lista de compras que eu preciso no mercado daqui a pouco. Deixa eu fazer minha lista mentalmente para me dar mais trabalho, que é para ficar focando em outros assuntos. Você pode, então, deliberadamente pensar em outra coisa, usar a distração. A técnica, a estratégia mais interessante do mundo? Não, porque o mais interessante do mundo é você vencer mesmo o sentimento. E para isso é muito mais legal, que eu falei, não tem dica importante, e essa última eu acho que é a mais importante de todas. Buscar o que te tornou sensível a essa situação. Vamos dizer que a tua ruminação é com relação de uma coisa que alguém falou de você há um tempo atrás. A pessoa falou que você é falsa, sei lá, por exemplo, e você rumina, por que a pessoa falou isso? Mas por que ela pensa isso de mim? Tentar encontrar por que você tem essa sensibilidade. Será que tem algum trauma associado a isso? Será que tem alguma situação do passado que é muito mais forte e você está abafando essa outra situação e de repente a outra pessoa ter te chamado de falsa foi só um gatilho que está disparando um barril de pólvora e que você não quer que esse barril de pólvora venha à tona, e às vezes encarar esse barril de pólvora e falar, não, é isso que eu preciso trabalhar. Eu preciso botar uma água, ressignificar essa situação lá do passado que tornou esses gatilhos tão potentes, e é isso que você vai fazer, caminhar para resolver a ruminação, tentar entender que significado isso tem para você, o que essa coisa que você está ruminando diz a seu respeito, o que outras coisas parecidas ao longo da tua vida também aconteceram e que te deram essa mesma sensação. Você ir trabalhando, isso que eu estou descrevendo para você é terapia, tá? Você pode fazer isso sozinho, mas você fazendo isso num consultório, tendo uma pessoa que está ali te ajudando a caminhar por aí, tentando identificar tanto a parte prática que você pode fazer de legal, como identificar a parte emocional, identificar da onde que isso veio, tentar desvanecer esse peso emocional que às vezes vem de muito, muito, muito tempo, e tentar perceber que esses pensamentos de ruminação agora, eles são uns lembretes de coisas que são muito grandes, e essas coisas grandes, a hora que você olhar, encarar, às vezes você até descobre que não é tão grande assim não, você fala, não foi legal, mas eu tenho força, eu consigo, eu tenho força, eu posso olhar para isso tudo, eu posso encarar, posso enfrentar e posso continuar a minha vida bem mais legal do que tem sido até agora. Essa é a parte mais bacana de tudo. É isso. Perceberam que sozinho tá difícil? Pensa no psicólogo. Se um dos nossos for escolhido por você, vai ser muito bem recebido. Informações aqui pelo WhatsApp, ou entra aqui na caixa de descrição que eu coloco os links para o site, para e-book gratuito. Nossa, faz tempo que eu não falo dos e-book gratuito, que é um material do site que você vai recebendo eventualmente cada vez que é lançado um novo. E tem a lista de livros que eu já li, livros que eu gostei, para pessoas que gostam e é muito bom de ler. E vocês estão sempre me pedindo dica de livro, então já estou deixando aqui na descrição. Obrigada por me assistir. Não esquece de deixar um like.